É o dia que a gente estuda o patrono da casa. O estudo de hoje está no livro Depois da Morte, no Problema do Ser. Muito bom, imperdível os nossos estudos de quinta-feira. Estudar as ideias, o pensamento e o sentimento do nosso querido Denis. Já estamos com a folhinha na mão, então nós vamos fazer o nosso estudo. Hoje é do livro Depois da Morte, a Vida Superior. Hoje ainda antes, lembrando que os nossos colaboradores para orientar nos nossos estudos é o nosso Jair Ricardo e a nossa Tereza, né? Com certeza vão nos ajudar muito. É a nossa página, A Vida Superior. Diz Denis assim para nós. Nas moradas etéreas desdobram-se festas espirituais. Os espíritos puros, resplandecentes de luz, aí se agrupam por famílias, suaves harmonias, junto às quais as harmonias da terra não são senão ruídos discordantes. Maravilham-nos e, como moldura, tem o espaço infinito, o espetáculo maravilhoso dos mundos que rolam no espaço e que unem suas notas às vozes celestes ao hino universal que sobe para Deus. Todos esses espíritos, em multidão inumerável, se conhecem, se querem. Os laços, as afeições que os unam, são vida material quebradas pela morte, se reconstituíram para sempre. Eles vêm de diversos pontos do espaço dos mundos superiores, comunicar o resultado de suas missões, de seus trabalhos, felicitarem-se pelos seus sucessos, ajudarem-se nas obras difíceis. Nenhum pensamento dissimulado, nenhum sentimento de ciúme insinua-se nessas almas delicadas. O amor, a confiança, a sinceridade presidem a essas reuniões, onde são recolhidas as instruções dos mensageiros divinos, onde são aceitas novas tarefas que contribuem para elevar mais ainda. Uns consentem em velar pelo progresso e desenvolvimento das nações e dos globos. Outros encarnam nas terras do espaço para ali cumprir missões de devotamento, para instruir os homens na moral e na ciência. Outros ainda, os espíritos guias ou protetores, ligam-se a alguma alma encarnada, sustentam-na no áspero caminho da existência, conduzem-na do nascimento à morte, durante várias vidas sucessivas, acolhendo-a no final de cada uma delas, no limiar do mundo invisível. Em todos os degraus da hierarquia espiritual, o espírito tem seu papel na obra imensa do progresso e concorre na realização das leis superiores. E, quanto mais o espírito se purifica, mais ardente nele se torna a necessidade de amar, de atrair para a sua luz a sua felicidade, para a morada onde a dor é desconhecida. Todo aquele que sofre, todo aquele que luta e se agita no submundo da existência imortal, quando um desses espíritos adota um desses irmãos inferiores, torna-se seu protetor. Com que solicitude afetuosa sustenta seus passos, com que alegria vê seus progressos, com que amargura constata as quedas que não pôde prevenir. Assim, como a criança, saída do berço, tenta seus primeiros passos sobre o olhar terno de sua mãe, assim,
O espírito assistido se ensaia nos combates da vida sobre a égide invisível de seu guia espiritual. Todos nós temos um desses gênios tutelares que nos inspira e nos dirige nas horas difíceis. Daí a poética lenda cristã do anjo guardião. Não há pensamento mais doce e mais consolador. Saber que um amigo fiel alcançou-nos, sempre disposto a nos socorrer, de perto como de longe, a nos influenciar as grandes distâncias, como a manter-se perto de nós na prova, aconselhando-nos através da intuição, aquecendo-nos com seu amor. Eis a fonte inapreciável de força moral. A ideia de que testemunhas benfeitoras e invisíveis veem todas as nossas ações, entristecem-se ou rejuvenescem-se, e bem feita também para nos inspirar mais sabedoria e circunspecção. Leon Denis. Maravilha de página, né, meus irmãos? Que maravilha de página. Vamos com muita alegria e emoção fechar os nossos olhos físicos e abrir o nosso templo interior. E nesse momento, vamos unir os nossos pensamentos para levar a Deus, a Jesus, ao nosso querido patrono Leon Denis, gratidão por esse momento tão importante de nossas vidas, de tomar conhecimento desta página, tomar conhecimento da grandiosidade desse Espírito que traz para nós tantos esclarecimentos, e que de estarmos aqui, Senhor Jesus, Deus, Pai de amor e bondade, reunidos nesta casa, para nesse dia de hoje, estar junto de mais um aprendizado com esses espíritos de escola que nos acolhem, que nos agasalham com seus mantos de amor, com as suas mãos suaves sobre nossas cabeças. Abençoa, Senhor Jesus, essa nossa reunião. Abençoa os nossos irmãos que irão fazer o uso da palavra, trazendo a nós ainda mais uma maneira de entendermos suavemente o que nos diz o nosso querido Denis nesta noite de hoje. Abençoa também esse momento em que iremos dar por iniciado os estudos e passes da noite de hoje. Graças a Deus. Que Jesus abençoe a todos nós, meus irmãos. Abençoe também o nosso irmão Jair Ricardo, que com muita alegria iremos ouvir agora. Tá bom, Jair? Prezadas irmãs e prezados irmãos presentes em nossa casa, uma boa noite. Boa noite também ostensiva aos nossos irmãos da internet, aos quais, mal educadamente, eu nunca cumprimentava, e admoestado por uma das nossas irmãs médias, hoje finalmente eu lembrei-me dessa, eu chamaria de rotina de início dos nossos estudos, né? Inclusive, ela me ameaçou, se eu não desse boa noite, depois ia ter uma séria conversa comigo. Eu, com medo do desemprego, tratei logo de lembrar. Ela está ali, está olhando para mim e rindo. Eu não quero perder o emprego, né? Não posso. Muito bem. Título Vida Superior. Tá bom, mas antes de nós começarmos, vamos ver uma bibliografiazinha, né? O próprio capítulo, que é o capítulo 35 do livro Depois da Morte, nós podemos nos valer do livro dos Espíritos, a pergunta 112 e 113, e sobre alguns aspectos a própria 111, a anterior também dá para se utilizar. 111, 112 e 113, e lá, mais quase no fim do livro dos Espíritos, 967, 968 e 969. No nosso Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, item 9.
são a base de sustentação doutrinária para esse assunto, vida superior. A vida superior, como descrita pelo nosso patrono, nosso grande Leon Denis, no momento para nós, habitantes de planetas de prova e expiações, é um campo teórico, né? Porque ainda não somos capazes de mergulhar no mais profundo âmago da constituição da obra divina. E a questão da vida superior, como ela se realiza no seio de Deus, nós só temos informações através de guias, de instrutores, de pessoas que, de certa forma, já podem vislumbrar essa realidade. Então, para nós, não sei, bom, não vou dizer para nós não, porque senão eu estou colocando vocês, eu estou projetando a minha personalidade na de vocês, e isso não é nada caridoso, né? Porque eu tenho que conhecer a minha, vocês eu não tenho como conhecer. No meu caso, por exemplo, vida superior para mim, ela está, no momento, no campo do sonho. Aí cada um, né, das nossas irmãs, dos nossos irmãos, vai se autoavaliar para saber a respeito de vida superior, aonde você já pode se projetar, aonde você já se projeta. Nós temos a nossa página, né? No livro moderno, essa página, ela é extraída do capítulo, nesse livro da última edição, está, primeiro, segundo, terceiro, é no quarto parágrafo da página 284. O meu, que é um livrozinho já meio antiquado e antigo, é a primeira edição, não adianta botar olho gordo, que eu não vou dar a primeira edição para vocês. Não tem mais por aí, talvez achem algum sebo. Está na página 325. Quando a alma virtuosa, depois de ter vencido as paixões, abandona seu corpo miserável, instrumento de dor e de glória, passa rapidamente através da imensidão e vai juntar-se às suas irmãs do espaço. É a primeira coisa. Nós estamos falando de vida superior. Então, qualquer colocação aqui, ela não pode ser aplicada a uma pessoa que tenha uma vida não muito controlada. Nem vou me referir a uma vida criminosa, não. A vida criminosa, nós espíritas já sabemos aonde a criatura... Aliás, é o capítulo 36, né? Deve ser, eu não sei se será o próximo assunto. É o capítulo 36 que vai tratar desses dois... O 35 trata de cima e o 36 de baixo, né? Os dois extremos. Então, o que acontece? As minhas colocações aqui, elas serão sempre em relação à vida superior. Por isso que ele diz aqui, né? Transpôs esse limiar, desencarnou, ingressou no mundo espiritual, determinadas portas da imensidão vão se abrindo para ela. Naturalmente, que quanto mais evoluído, quanto mais retificado ou ratificado a criatura, mais distante ela se lança espaço afora. Tem até aquela velha brincadeira, velha piada que diziam para uma irmã de caridade, para que ela falasse pelo menos um palavrãozinho, senão ela cortava direto e ia direto para o seio de Deus, né? Mas, mesmo considerando-se a questão do humor, a verdade é essa. Se nós vamos cada vez mais progredindo, cada vez mais vamos tratando de refinar o nosso próprio caráter, automaticamente as portas do universo vão se abrindo para nós. Não existe chave que possa ser feita por um chaveiro. O chaveiro das portas, né, do espaço sideral do mundo espiritual, somos nós que vamos ter que forjá-la. Nós vamos ter que criá-la. E tem uma coisa, ninguém pode fazer por mim. Eu posso, quando muito, ajudar vocês a caminhar. Vocês, em contrapartida, podem me ajudar muito, mas não poderão fazer aquilo que é da minha responsabilidade. Não mais corpo desencarnado, o corpo volta ao seio da Terra. Eu estou usando a expressão seio da Terra porque agora já está entrando na cultura, né? Não mais o sepultamento, mas a cremação.
Mas de qualquer forma, mesmo cremado, os elementos constituintes do corpo, a água se evapora, os líquidos se evaporam, os elementos constituintes transformados lá em cinzazinhas. Não precisa cremar e levar para botar não, joga ali mesmo do lado, ali no pé de uma plantinha, tá bom. Tem gente que contrata lá para jogar no oceano, não polui o oceano, não, já está bastante poluído. Bota ali na terra mesmo. Não, porque ainda paga para fazer isso, mas tem gente que gosta, né? Gosta da ostentação até depois do desencarne. Depois que eu desencarnar, gente, pouco estou me lixando porque vocês vão fazer. Aliás, vou até sugerir, deem um jeito, porque 24 horas depois vocês não vão aguentar ficar perto, tá? É bom que tenha isso em mente. Então, estamos nós a caminhar. Estamos nós no objetivo a ser atingido, em direção ao objetivo a ser atingido, que é a vida superior. Quando isso se dará? Não sei. Isso vai depender do esforço de cada um de nós. O que eu posso antecipar é o seguinte: todos nós, todas as criaturas de Deus, e agora eu vou ultrapassar os limites da casa espírita. Não interessa se o nosso irmão é católico, é protestante, é budista, é islâmico, não interessa. Não interessa, ele é filho de Deus. Não interessa se é bom ou se é ruim. Todos nós vamos ter que fazer essa caminhada. Uns mais rápido, outros menos rápido. Nós e aqueles, em qualquer circunstância, que já traçaram o objetivo e que já vislumbram essa possibilidade de suprema caminhada, somos como corredores, aqueles que fazem aquela corrida, né? A volta olímpica, né? Tem gente que chega lá, mas para ter o prazer de ter cumprido lá os 40, acho que é 42 quilômetros, é 40 e qualquer coisa. Só que a corrida, o fundista lá, ele tem um objetivo que é um limite. E nós não. Nós estamos treinando de forma muito ostensiva para deixarmos para trás os erros cometidos através da realização de tarefas nobilitantes que venham a nos desvincular de passados tenebrosos e permitir que tiremos do atoleiro da matéria os nossos pés. E é aquilo que eu disse: eu posso te dar uma mão, vocês podem me dar as mãos de vocês. Mas se eu não quiser, se vocês não quiserem, não adianta. Eu tenho que me conscientizar, disse inclusive isso hoje, no estudo do livro que é o Espiritismo. Enquanto não nos conscientizarmos de que somos filhos de Deus, espíritos imortais, enquanto não compreendemos a importância e o real valor dessas concessões de Deus nosso Pai, a vida superior para nós estará meramente expressada apenas nos nossos sonhos. Por quê? É uma exigência natural da lei. Puxa, mas Deus exige tanto da gente. Raciocinemos. Não é muito melhor funcionar assim do que funcionar da forma com a qual a estrutura dogmática colocava para nós, de que se nós não estivéssemos submetidos à crença A, B ou C, e aí vem um outro problema, não saberia identificar qual delas realmente estaria com as chaves do céu. Mas não é muito melhor assim do que por uma meia dúzia de erros sermos lançados no inferno de fogo, de perseguição, de dor, de sofrimento pela eternidade? Porque era isso que era ensinado. Hoje nós sabemos que a realidade expressa não é mais essa. Hoje nós temos uma consciência plena de que só o nosso esforço, só um trabalho contínuo de realizações no campo do bem é que poderá
realmente nos transformar ou nos transmutar em criaturas realmente angelicais. A expressão angelical nem é usada na doutrina espírita, é uma expressão que a gente traz do sistema religioso tradicional. Na nossa página aí, todos vocês têm. Nas moradas etéreas desdobram-se festas espirituais. Por que eu falei que a vida superior para nós se expressa apenas no campo do sonho? Como seriam essa festa? Como seriam esse estado festivo? Certa feita, e não foi agora não, faz muito tempo, eu perguntei para o nosso saudoso altivo, foi uma conversa, eu disse para ele o seguinte: altivo, eu acho que eu sou um espírito muito inferior, não é possível. Todo mundo sonha ir lá em cima, não sei, eu não consigo me ver projetado numa esfera dessa. Aí ele disse: você está certo, gente, não é isso não. Se nós fôssemos agora aqui desdobrado ou desencarnássemos e fosse levado para uma esfera dessa, nós sequer compreenderíamos o que aqueles espíritos extremadamente superiores estariam realizando. Nós seríamos como macacos num laboratório onde uma equipe de honoris causas estaria lá analisando o comportamento psicológico de um símio. Enquanto o símio estava pouco se lixando para ele, preocupado com a penca de bananas que estava em cima de uma mesa, entre a sua jaula e os cientistas. Esse seria, mais ou menos, essa foi a figura que ele criou para me explicar, né, essa situação de atingirmos no momento inadequado ou sermos conduzidos para uma esfera dessa. Nós sabemos também que muitas vezes esferas até mais próximas de nós estão lá as obras de André Luiz, onde naquelas excursões que equipes de nosso lar vão visitar esferas superiores, no entanto ficam confinados a determinados ambientes proporcionais e adequados à sua vibração mais baixa de nosso lar, que não é uma vibração ruim, mas em relação à de cima, ela tem deficiência. E é por isso que eu falei, sobre certos aspectos, a pergunta a 111 do Livro dos Espíritos, ela nos dá uma ideia disso aí. Ele prossegue: os espíritos puros, resplandecentes de luz, aí se agrupam por famílias, suaves harmonias, junto às quais as harmonias da terra não são senão ruídos discordantes. Maravilham-nos e, como moldura, tem um espaço infinito, o espetáculo maravilhoso dos mundos que rolam no espaço e que unem suas notas às vozes celestes ao hino universal que sobe para Deus. Eu imagino um espírito que não tem jeito. Um dia nós vamos ser assim. Lembrando a sabedoria hindu que preconiza, que nos ensina, que o tempo é a semente do universo. O tempo é a semente do universo. Eu fico imaginando, podemos vislumbrar de forma não mais limitada ou muito ampliada, limitada, mas muitíssimo ampliada, porque não há como abarcar o infinito é apanágio exclusivo do Pai. Você olhar para o espaço. E hoje nós temos mais ou menos uma possibilidade de fazer isso, quando vislumbramos uma série de fotos que nos é proporcionada pelos grandes telescópios, o mais famoso conhecido Hubble. Olha, e isto, prestem bem atenção, as fotos, as imagens a que eu me refiro são imagens do nosso potencial de visão, materiais, elas não entram pelo campo espiritual. Eu estou me referindo a imagens siderais, imagens cósmicas da nossa dimensão material.
Às vezes eu olho aquilo numa televisão, a vontade que dá é dar uma corridinha para trás e mergulhar lá, mas não faz não, porque você vai tomar um choque e ainda vai quebrar a TV. Mas dá vontade de mergulhar naquele espaço cerúleo, cercado, milhões e milhões de sóis iguais, maiores. Alguns, a ciência nos afirma, e é perfeita a afirmação, já nem existem mais. Já se transformaram, já se reciclaram, porque no universo nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. E aí prossegue. Todos esses espíritos em multidão inumerável se conhecem, se querem. E eu estou rindo, sabe por quê? Eu estou com esse ar cínico. Que a gente sempre que... Bom, não vou dizer a gente. Quando tem um probleminha em casa, eu corro para casa espírita, porque com vocês eu brinco, abraço, vocês me beijam, tomo bronca da irmã que eu não estava cumprimentando as pessoas. É uma alegria. Mas às vezes eu não gosto das pessoas lá em casa. E isso foi muito bem abordado ontem, no estudo da noite, pela nossa querida Amália. Se eu quero realmente, se eu quero acelerar, porque querendo ou não eu vou ter que fazer. Mas se eu quero acelerar o processo, para atingir os estágios ideais que me permitam mergulhar definitivamente dentro dessas esferas de vida superior, a primeira coisa que eu tenho que fazer é começar a amar os meus que estão dentro de casa. Não tem jeito. E daí, estendendo para o vizinho, daí estendendo para a rua, para o bairro, porque aqui junto, num ambiente desse, às vezes é fácil a gente... né? O difícil está lá, às vezes, para a gente encarar na nossa casa. Então, vejam, esse estágio, esta proposta de vida superior, ela não começa a ser realizada, ou ela não começa a se estabelecer na criatura, no ser, através de coisas fantasticamente grandes. Naturalmente, que à medida que você cresce, vai aumentando a responsabilidade. Mas aí você já está acostumado, você tira de letra. Mas nós temos que começar com as pequenas coisas. Um sorriso, um abraço. Sabe aquela criatura que faz piada com todo mundo? É do trabalho, né? É no local de trabalho, é na vizinhança. Eu vou ser encaridoso. Aquele chato. Pode ser chata, né? A gente não tem que, às vezes, enfrentar esse tipo de pessoa. Enfrentar que eu me refiro é você aguentar, às vezes, o humor insalubre que ele tem. E, de certa forma, depois de longos anos, que isso foi agora, depois dos 60, eu consegui entender uma situação dessa. Conseguia compreender melhor o chato, aquela pessoa que às vezes está até com a brincadeira dele chata nos espezinhando. A pessoa que me refiro trazia 1 milhão de problemas na sua vida pessoal e particular, e que de certa forma, não bebendo, não fumando, ele encontrava um refúgio com essas brincadeiras e nós é que tínhamos que aguentar. Em suma, teríamos que ser o para-raio. Ele poderia beber, fumar, usar droga, não fazia nada disso. Quer dizer, aquela brincadeira dele que às vezes ele não se dava conta que estava até, de certa forma, se exceder, porque não é todo mundo que tem humor. Tem gente que brinca com tudo que é brincadeira e às vezes até usando expressões de baixo calão, determinados gestos e atitudes e entra na faixa. Mas tem gente que não gosta. E a gente tem que respeitar. E essas pessoas, às vezes, não têm esse cuidado. São, em atitudes como essa, de tolerância nessas circunstâncias, uma coisa comum que pode acontecer a qualquer momento, são, reunindo a capacidade de administrar essas situações, é que nós vamos a passo e passo, caminhando para a vida superior. E aí eu pergunto, como se querer? Como se amar como esses espíritos?
Por que eu coloquei o exemplo da casa espírita quando eu não tolero na minha casa? Porque aqui eu estou numa ambiência mais propícia, que simbolicamente está representando, dentro do nosso estudo, a vida superior, uma vibração muito mais equilibrada, né? E fica fácil de eu abraçar vocês, né? A brincadeira é aquela brincadeira espírita, é aquela piadazinha espírita, aquela coisa bem espírita mesmo, a gente... Imagina quando você já não gosta de televisão. Eu às vezes penso até que estou meio alienado, porque não adianta, se eu sentasse, né, um momento, sentasse lá e visse uma notícia boa, mas não sei, parece que garimpam só o que deu errado. Não é possível que no meio de uma sociedade como a nossa não haja alguma coisa em algum momento boa. Parece que há não sei, um frenesi, uma procura pelo que dá errado, pelo que dá ruim, para mostrar para os outros. Não sei se alguém quer mostrar que está um caos. E a gente vem numa casa espírita e teve um problema aqui, mas a gente descobre que não existe esse caos. E são essas coisas que vão criando os obstáculos para que as criaturas continuem a sua caminhada. Vejam a responsabilidade nossa quanto espíritas. É por isso, tomem cuidado. Analisem qualquer repasse de Face, de WhatsApp, não sei o quê, para não estar passando uma coisa que pode ser verdadeira. Não estou dizendo que é fake, não estou nem falando de fake. Tá? Pode ser verdadeira, mas que não traz absolutamente nenhum tipo de vantagem, não ajuda, não auxilia absolutamente nada. Então, me desculpem, tá? O meu celular é livre, está ali na secretaria. Na terceira bobagem que entra eu já limitei, o meu é limitado. Tá? Entrou, eu já vou lá naquele sininho e corto. Uma que eu não vou ficar analisando 200, 300 coisas, eu não vou mesmo, me desculpa, não vou mesmo, para estar repassando. Como eu não vou ter tempo de fazer isso, então eu não repasso. Por quê? É como eu coloquei, todos nós temos que nos esforçar de alguma forma, com atitudes simples, para podermos correr atrás da vida superior. Nós, a quem os rumores perturbam incessantemente, os murmúrios confusos da raça humana, não podemos conceber a calma solene, o majestoso silêncio dos espaços, que enche a alma com um sentimento augusto, um assombro que chega às raias do pavor. É a famosa, né, o som celeste. Eu confesso que recebi algumas distribuídas ali pela NASA. Não gostei do som, não. Achei eles som muito fanhoso. De repente, sou eu que também não estou sintonizado e nem tenho capacidade interpretativa, assimilativa, até para entender que aquele som é assim mesmo no espaço. E aí ele prossegue. Todavia, o espírito bom e puro é inacessível ao pavor. Tens alguma prova disso, Jair? Tenho. É só pegar as obras de André Luiz, vocês vão ver aqueles instrutores descerem naquelas regiões perigosíssimas. É só ver lá a tarefa do Gubi, do André Luiz e outro companheiro, que ele vai me dar cascudo. Eu nunca leio. Eu lembro do Gubi, lembro do André, mas não lembro o nome dele. Ele vai me dar uns cascudos lá de lá, e com toda a razão, né? Eu tenho que pegar e escrever, porque é para não esquecer mais. Não há pavor. Por quê? Quando nós, espírito, mergulharmos no mais profundo da consciência cósmica, estaremos, segundo Joana de Ângeles, definitivamente integralizados com a criação. É por isso que eu disse, no momento, eu vou tratar, no meu caso, como sonho. Não dá para pensar nisso após essa vida física. Eu vou usar a expressão da rapaziada, né? Eu vou ter que ralar muito.
Por quê? Eu sei que preciso de aparar uma série de arestas. Mas eu posso discutir sobre vida superior? Não só posso, devo discutir, devo falar. Por quê? Se é objetivo, ele tem que estar diariamente no nosso contexto. Embora sabendo que nessa encarnação eu não vou acessar a vida superior, como o nosso querido Leon Denis descreve aqui, o Livro dos Espíritos e o Evangelho. Mas é objetivo, que vai ser atingido. Eu poderia dizer que devemos atingir. Devemos ficaria uma coisa meio aleatória. Devemos, eu posso não atingir. Não, vamos atingir. E aí nós sabemos, no meio espírita, tem duas formas para se obter isso. É que vocês não podem responder, mas eu vou falar para vocês, relembrar. Pela dor ou pelo amor. A escolha é minha. A escolha é minha. Por isso que eu disse lá atrás, uns vão mais rápidos e outros menos rápidos. Mas todos vão seguir essa fila. Todos vão subir essa escada. Todos vão acessar a vida superior. E querem ver como a coisa funciona? Também falei sobre isso hoje à tarde no O que é o Espiritismo. Tem um monte de coisas, ou algumas coisas pelo menos, que hoje nós não nos permitimos mais. Quando aquilo aparece, Deus me livre, vou entrar nessa fria, não, nem pensar nisso aí. Mas lá atrás, nós fazíamos numa boa, porque todo mundo faz. Aí eu lembrei o conceito de Paulo, né? Todas as coisas me são lícitas. Isso vocês vão cansar de ouvir, repetitivo mesmo. Mas é repetindo que a gente aprende, né? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Tem muita coisa ali fora que pode se fazer. Não existe nenhuma implicação, aquilo não é um crime, aquilo não é um delito para a estrutura dos homens. Mas quando você raciocina como espírito imortal, você diz, eu não posso fazer isso. Eu não vou fazer isso. E vai colocar todos os obstáculos para que ninguém te leve a uma circunstância onde você tenha que fazer aquilo. Por quê? Porque os nossos conceitos hoje não são os mesmos conceitos de há 20, 30 anos atrás. Quando nós estivermos alçado as esferas superiores da criação, vamos achar até engraçado como é que nós agíamos. Seguindo, esse infinito, silencioso e frio para os espíritos inferiores, aí, por isso que eu achei que eles são meio fanhoso, anima-se logo para ele e faz ouvir sua voz poderosa. A alma desembaraçada da matéria percebe pouco a pouco as vibrações melodiosas do éter, as delicadas harmonias descidas das colônias celestes, ouve o ritmo imponente das esferas. Olha o conceito das esferas lá dos pitagóricos, né? É aí que está o nosso destino. É para essa região de paz, de luz, de harmonia, que todos nós iremos cada vez mais chegar perto, para depois lá permanecer definitivamente. E aí vem uma pergunta. Chegando a essas regiões, atingindo esses patamares que no momento para nós beira, né, o campo do sonho, o que vamos fazer? A 113 do Livro dos Espíritos esclarece sobre isso. Na categoria de puros espíritos, nos constituiremos nos emissários e emissárias do próprio Criador. Eu vou usar o masculino e o feminino. Nós estudamos e sabemos que espírito não tem sexo, mas por uma questão linguística e para não ficar aquele processo aparentemente discriminatório, eu vou usar essas duas expressões, missionários e missionárias. Nos constituiremos nos braços direitos do Criador. Olha para um de nós assim, ó, eu quero que você vá lá, pegue aquela, está lá uma nuvem distante, né, desorganizada, uma nuvem espacial,
Ó, tu vai para lá, bota aquilo lá em ordem, constitui, cria lá um novo sistema solar, cria um novo planeta, que eu tenho um monte de Jair para reencarnar lá. E aí, como eu sempre brinco com vocês, não faço como Jesus, que se vocês descerem lá, eu também mando para a cruz. Tá? Se vocês forem lá, né, se meter com a gente lá, a gente bota vocês na cruz. Essa brincadeira eu gosto de fazer porque é para ter uma ideia da extensão desses missionários. Como é que a gente pode saber coisas como essa? Pega o livro A Caminho da Luz, estuda lá a jornada do Cristo trabalhando aqui nessa região solar desde 5 bilhões de anos atrás. Ou seja, 5 bilhões de anos atrás, esse grande avatar, alguém me perguntou hoje por avatar, foi no que é o Espiritismo, né? Conversando sobre a expressão avatar. Esse grande avatar, como ele colocou, e muitos consideram assim, consideram, é realmente, eu diria em termos terrestres, o maior, o avatar dos avatares. A gente vai saber como esses espíritos agem, o imenso amor que eles cultuam pela criatura, arrebanham as coletividades de espíritos recém-ingressos no chamado Império das Sensações, criando colônias onde eles começam a sua jornada e a sua caminhada em direção ao estado máximo de angelitude. Ou seja, usando uma linguagem lá da teologia, não tem jeito, vai chegar um ponto que todos nós seremos São Miguéis e São Miguelas. Não tem jeito. Ah, mas eu não quero, eu não gosto de Deus. O problema é seu, tu arranjou um problema sério. Quanto mais você procura se afastar de Deus, mais ele manda os emissários para te resgatar. Tudo bem, você, quando eu digo você, o Espírito, né? Ele vai assumir os compromissos de acordo com as suas responsabilidades no campo do trabalho como ele executou, se bem ou mal. Mas aí tem a famosa parábola de Jesus, né? O filho pródigo. Todos nós estamos, a humanidade, seja na Terra, seja em qualquer outro mundo distante. A evolução, o progresso do espírito até o retorno às mansões celestiais está contida lá na simplicidade mais profundamente reveladora da parábola do filho pródigo. Qualquer que seja seu estado de adiantamento, o espírito que acaba de deixar a Terra não poderia aspirar a viver indefinidamente dessa vida superior. Era aquilo que nós começamos a falar lá atrás. Aspirar a viver indefinidamente dessa vida superior, sujeito à reencarnação, essa vida é para ele apenas um tempo de repouso, uma compensação devida aos males suportados, numa recompensa oferecida aos seus méritos. Aí se retempera e se fortifica para as lutas futuras. Mas no futuro que o aguarda, não encontrará mais as angústias e os cuidados da vida terrestre. Não reencarna mais. Porque você vai. E uma vez que se estabeleceu definitivamente as nossas condições, ou as condições de um espírito qualquer, né, de definitivamente preparado para a vida superior, ele não vai ficar lá de harpinha na mão, roupão branco, cantando hosanas. Jesus nos revela isso em João 14, acho que é, não me lembro bem não, que essas coisas vai embolando na cabeça da gente. Acho que é João, Evangelho de João, capítulo 14. Deve ser por lá, se não for, digita lá o coisa. O Pai trabalha sempre e eu trabalho também. Ou seja, está estabelecida uma dinâmica dentro do universo onde ninguém fica estanque. Imagine, né, se ao invés da gente vir aqui estudar, né, ficasse eu aqui na frente, sentado, sei lá, num trono, e vocês cantando hosana. Daqui a 2 ou 3 dias vocês dizem, ó, só fica com o teu céu aí que eu vou procurar lá o negócio lá, né, do chifrudo lá, porque isso aqui está tudo parado. Não existe isso.
a dinâmica do universo revelada por Jesus, segundo o Evangelho de João, deixa claro que o Pai trabalha sempre, ele trabalhava também. Para o bom entendedor, um pingo é letra, é palavra. Ele só falou, por ser caridoso, ele não colocou, mas eu não sou caridoso, vou colocar. Ó, rapaziada, e vocês também vão ter que trabalhar. Ele não colocou para ser caridoso, mas está implícito. E é através do trabalho, é através do esforço, que cada vez mais a vida superior se descortina à nossa frente. Agora, é muito difícil, não é, gente? Vamos ser sinceros. Tem dia que dá vontade de esquecer tudo, usando o linguajar mais chulo, chutar o balde. Não, não chuta o balde não. Pega a aguinha, vai lá, bota numa planta, entorna no ralo, deixa o baldezinho lá. E já pensou se você dá um chute no balde e simbolicamente machuca o pé? Ou machuca o pé, quer dizer, por ter chutado o balde, por ter reagido de forma um pouco mais exacerbada, a coisa se vira contra você? Em vez de um problema, passa a ter dois. Então, existem coisas que não é uma questão sequer só de raciocínio religioso, não. É de inteligência. É de inteligência. Comportar-se devidamente não pode ser mais tratado só como questão religiosa. Dizer para mim que alguém é muito inteligente, mas que faz um monte de besteira, ele pode ser inteligente para fazer besteira. Porque para fazer o bem ele vai ter que trabalhar muito. É por isso que às vezes a gente vê uma pessoa, um caso mediúnico, por exemplo, às vezes você vê um médium de pequeno porte, uma pessoa simples, e que tem uma tarefa que a gente se expõe, puxa vida, pô, essa nossa irmãzinha, esse nosso irmãozinho, dá um passe na gente e diz, eu cheguei aqui que não aguentava, minha cabeça parece que explodiu, eu já tinha tomado 3 aspirinas, né, já não dá, mas não dá para tomar mais. Bom, eu sou metido a besta, né, o colega me deu, eu tomo aspirina americana, eu não tomo essa aspirina daí brasileira, eu tomo aspirina americana. O Ronaldo me deu aspirina americana, realmente surtiu efeito. Eu tomei umazinha e estava meio ruim, melhorou mesmo. Então o que acontece? Já pensou em todas essas circunstâncias, nessas dificuldades, como é difícil a nossa vida? Como é difícil você lidar com os problemas do dia a dia? Então é por isso que nós temos que ter todos os cuidados nas nossas ações e principalmente nas reações. Porque a reação, muitas vezes, a gente pode ser um pouco mais violento, porque a razão está do nosso lado. Mas se essa reação atingir determinados níveis de exagero, você pode perder completamente a razão também. E chutar o balde, machucar o pé, seria isso. Uma reação tão profunda que te traz consequências muito mais graves do que se você ficasse quieto. Eu já consegui, em umas 2 ou 3 situações, manter a boca fechada. Assim, ó. Sabe como? A boca fechada. Mas deu para manter a boca fechada. Foi a melhor coisa que eu fiz. Depois, as próprias situação, ela se desenrolou e coisa, e as próprias pessoas entenderam que eu estava certo. Se eu reajo à altura do que aconteceu naquele momento, o problema teria se tornado muito, muito mais grave. Porque surge o escândalo, surge a preocupação, aí você, espírita, tem um monte de conhecimento, você começa a se autoacusar, porque é natural. Como é que eu fui fazer uma besteira dessa? Onde é que eu estava com a cabeça? Quando a gente diz, como é que eu fui fazer uma besteira dessa? Ou onde é que eu estava com a cabeça? Ainda é compreensível. E quando a gente se descuida, onde é que estava o meu guia nessa hora? Ainda bota a culpa no guia. Onde é que estava o meu guia que não viu eu tomar? Né? Meu filho, o guia estava do teu lado, só que a gente vê lá, né, a situação de André Luiz, enseguecido lá dentro daquela região de reparo, e o guia do lado dele. Mas dependia do André para poder ver o guia, não dependia do guia se apresentar para ele. Chegará, enfim, o dia em que o espírito, depois de ter percorrido o ciclo de suas existências planetárias,
depois de ter se purificado através de seus renascimentos e suas migrações através dos mundos, verá fechar-se a série de suas encarnações e abrir-se-á a vida espiritual definitiva, a verdadeira vida da alma, de onde o mal, a sombra e o erro estão banidos. Não há equívoco nessas regiões. Não há erro, porque ninguém erra mais. O estudo do livro O Homem Integral, da Joana de Ângeles, coloca isso de uma forma bastante prática para nós, o quanto é importante nós estarmos ligados, linkados, se vocês preferirem, a expressão link, está muito em voga, ligados a essa estrutura, porque é através dessa ligação com as esferas superiores que a gente vai conseguindo, com uma dose maior de aproveitamento, ou de melhor aproveitamento, as nossas dificuldades aqui. Porque nós chegamos num patamar muito difícil para nós. O que acontece? Quando nós estávamos mergulhados nas coisas mais complicadas da vida, tudo era festa. Qual é o grande problema que nos defrontamos? Temos agora um conhecimento, temos uma certeza de um monte de coisa, e estamos mergulhados dentro de uma atmosfera, do ponto de vista espiritual, profundamente poluída pelo maus pensamentos dos outros e os nossos. Por menor que ele seja, ele se soma a essa estrutura. Você vê à sua volta uma série de circunstâncias acontecendo, e muitas vezes aquilo, meu Deus, como é que está acontecendo isso? Olha bem, você já está se preocupando por que aquilo está acontecendo, porque anteriormente é que se dane, que fizeram que se virem por lá. Isso significa o que, Jair? Significa que nós já demos pequenos, mas demos alguns passos. Não somos nenhuma joia definitivamente trabalhada, mas já estamos nesse processo de burilamento. Nas moradas etéreas, desdobram-se festas espirituais. Os espíritos puros, resplandecentes de luz, aí se agrupam por famílias. Está aí na mensagem de vocês aí, ó. Se não me engano, está por aí. Bom, faltam 5 minutinhos, mas dá. O que significa que, ao ingressarmos, é no comecinho, o início, está certo. Primeira linha de vocês aí, é isso mesmo. Isso significa o quê? Que nessas regiões, o mal está banido, definitivamente banido. Já disse que nós vamos continuar trabalhando. Não iríamos ficar lá parados, cantando hosanas, como ensinam algumas expressivas manifestações e grupos religiosos. Devemos respeitar, tudo bem, não cabe crítica, cada um segundo a sua capacidade também de entendimento. Mas nós sabemos que não vamos para lá para o descanso eterno. O problema é que nessas esferas, não havendo mais nenhuma ingerência da matéria, nós espíritos não temos por que nos cansar, não nos cansaremos. Vamos usar uma linguagem hindu. Vamos nos alimentar do prana. Não tem lamento, não vai ter mais o cafezinho, não vai ter mais a feijoadinha. Aquele prato delicioso, assim, bem delicado. Feijoada é uma comida bem delicada, É delicadíssima. Não vai ter mais nada disso. Mas também não vai fazer problema, que você não vai lembrar, não vai precisar mais disso. Não vai precisar de mais nada disso. Por quê? O patamar espiritual que você atingiu lhe permitiu se desligar, ultrapassar todos os limites necessários de aprendizado que a matéria impunha. Quando nós vamos lá, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, tem 13, segundo parágrafo, ele diz lá que o corpo físico, a encarnação, serve para o espírito progredir mais rapidamente. Ou seja, essa dor e esse sofrimento que nós passamos,
e que eu já disse lá atrás e concluo, não é fácil, acelera o nosso processo de aprendizado. Porque eu achava, antes de entender bem o capítulo 13, o item 13 do capítulo 11, de acordo, porque ele, para mim, complementa a pergunta 132. Deus lhe impõe a encarnação para que espiar e coisa. Se você não tiver uma outra sustentação, uma outra colocação, não tivesse, ficava meio tipo, então Deus age por recreação. Aí acho engraçado a gente vir para cá para sofrer. Não, é que ao reencarnar, o espírito acelera o seu processo de aprendizado. E hoje eu compreendo, de uma forma muito mais profunda, a preocupação dos guias espirituais em acelerar as encarnações. E aí aparece gente que acha que não, tem que parar de... Se parar as encarnações, o que vai acontecer com o planeta? Se todas vocês, mamães, resolverem não ser mais mamãe. Não, mulher nenhuma agora vai querer mais ser mãe. Não tem problema. O planeta termina na geração de vocês. Não reencarna mais ninguém. O mundo para. Vamos em frente para encerrar. O nosso último parágrafo. Dá. Eu só queria chegar nesse último parágrafo. Para vocês terem uma ideia, deve dar o quê? Umas 10 páginas, 15 páginas, não dá para falar cada item não. O espírito imortal, espírito encarnado ou livre, se quer percorrer rapidamente a cadeia magnífica dos mundos, ganhar as regiões etéreas, lance para longe de si tudo o que entorpece e trava o seu voo. Essas ilusões da matéria, muito dinheiro, tem que ter as coisinhas de vocês, todos nós precisamos. Eu acho que carro não é luxo, quem pode ter, tem o seu carro, tem que ter geladeira, tem que ter, tá? Facilita as nossas vidas e muitas coisas. Retorne à terra tudo que vem da terra, e não aspire senão os tesouros eternos. Aí vem a sugestão. Trabalhe, ore, console, sustente, ame. Repetindo. Trabalhe, ore, console, sustente, ame. Ame até a imolação. O que foi que Jesus fez? Reflitam. Encerrando. Cumpra o seu dever, mesmo ao preço do sacrifício e da morte. Assim semeará o germe da sua felicidade futura. Que esse grande instrutor, que esse grande amigo, que é o nosso Leon Denis, possa nos trazer muita paz na noite de hoje e esclarecimento aos nossos espíritos, para que nós possamos entender definitivamente as nossas obrigações. Não é egoísmo não, em primeiro lugar conosco mesmo, porque somos espíritos imortais, filhos de Deus, precisamos caminhar. Graças a Deus. Obrigado ao nosso irmão Jair, que facilitou para nós o ensino de hoje. E nós vamos dizendo assim para nós, né? Como foi bom nós estarmos aqui hoje. Como foi bom nós termos enfrentado esse friozinho que uns estão achando, né? Lá fora. E chegarmos aqui nesse calor humano e estudar Leon Denis através do nosso irmão Jair. Muito obrigado, Jair. Vem aqui mais vezes, tá bom? Que será muito bom para todos nós. Meus irmãos, vamos passar agora para o nosso segundo momento. É um momento das energias positivas. É um momento também que nós envolvemos os nossos irmãos que estão nos assistindo pela internet. Nós vamos fazer a leitura do Evangelho. A nossa irmã Tereza vai nos dar aqui todo o seu apoio no momento dos passos. No nosso Evangelho de hoje é o capítulo 5 do item 20. A felicidade não é desse mundo. Nos diz assim: eu não sou feliz. A felicidade não foi feita para mim. Lamenta-se geralmente o homem em todas as posições sociais. Isso prova, meus queridos filhos, melhor que todos os raciocínios possíveis, a verdade desta afirmativa do Eclesiastes. A felicidade não é desse mundo.
Realmente, nem a fortuna, nem o poder, nem mesmo a juventude em flor são as condições essenciais da felicidade. E digo mais, nem mesmo a reunião dessas três condições tão desejadas, porquanto ouvimos frequentemente, no meio das classes mais privilegiadas, pessoas de todas as idades lamentarem amargamente a sua condição de vida. Diante de tal resultado, é inconcebível que as classes laboriosas e participantes desejem com tanta cobiça a posição daqueles que a fortuna parece haver favorecido. Aqui na terra, por mais que se faça, cada um tem a sua parte de trabalho e de miséria, sua cota de sofrimentos e de decepções, de onde é fácil chegar à conclusão de que a terra é um lugar de provas e expiações. Assim, pois, aqueles que pregam que a terra é a única morada do homem, e que somente nela e em apenas uma existência lhe é permitido atingir o mais alto grau de felicidade que a sua natureza comporta, iludem-se, enganam os que os escutam, visto que está demonstrado por uma experiência arquissecular que a Terra só excepcionalmente contém as condições necessárias à felicidade completa do indivíduo. Em tese geral, pode-se afirmar que a felicidade é uma utopia, em busca da qual a geração se lança sucessivamente, sem poderem jamais alcançá-la, visto que, se o homem sábio é uma raridade aqui na Terra, o homem totalmente feliz não é encontrado com facilidade. A felicidade na Terra consiste em algo tão efêmero para aquele que não é guiado pela sabedoria, que por um ano, um mês, uma semana de completa satisfação, todo o resto da existência se passa numa série de amarguras e de decepções. E notai, meus queridos filhos, que falam aqui dos felizes na terra, daqueles que são invejados pela multidão. Meus irmãos, nós vamos parar aqui. Essa mensagem é do nosso muito querido François Nicolau Madeleine. Vamos então pedindo aos médios que se coloquem em posição das tarefas do passe. Enquanto nós vamos refletindo sobre tudo que ouvimos na noite de hoje, sobre a condição que temos nós de nos melhorarmos moralmente, de estarmos em paz com nós mesmos, através dos nossos queridos amigos espirituais, do nosso querido Denis, que diariamente, constantemente, nos orienta, nos estimula, para que possamos melhorar nossos pensamentos, nossos sentimentos, e estarmos assim, em condições de estarmos na tarefa do bem. Vamos aproveitando assim, Jesus, essa vibração amorosa que já estamos sentindo, desses amigos espirituais aqui presentes, abraçando cada um de nós, nos envolvendo a todos, permitindo que os médiuns aqui presentes, que com tão boa vontade estão na tarefa do bem, possam estar também receptivos das energias positivas para oferecer a cada um de nós que estará recebendo esse passe. Abençoa, Senhor Jesus, esse momento, o momento dos passes. Graças a Deus. Que possamos, nesse momento, nos manter pacificados e receptivos para que recebamos todos os bons fluidos que nossos amigos espirituais
estão nos trazendo. Que nos sintamos abraçados e abençoados. A frase do Eclesiastes, que é citada nesse item do Evangelho, a felicidade não é deste mundo, nos chama a atenção para que as coisas deste mundo não podem nos proporcionar felicidade. O que achamos que é felicidade ainda não é perto de tudo que nos espera na vida superior, como disse o nosso querido Denis. Nem a fortuna, nem o poder, nem a juventude em flor, mesmo que reuníssemos todas essas qualidades, essas condições, não seriam essenciais da felicidade. O grande objetivo do homem é a busca da felicidade que constantemente lhe foge, porque ele a busca onde não a pode encontrar, isto é, em coisas perecíveis, nos prazeres materiais e não nos espirituais. Então nós pensamos, as experiências por que passamos têm então um objetivo, é nos fazer mais próximos do plano espiritual maior, é nos ligarmos a esse plano espiritual, fazermos essa sintonia para que possamos, assim, alinhados a esses espíritos que nos conduzem para melhores escolhas, podemos escolher caminhos mais felizes, dentro da felicidade que comporta o nosso planeta de provas e expiações. Aqui na Terra, cada um tem a sua parte de trabalho e de miséria, sua cota de sofrimentos e de decepções. Mas nós sabemos que tudo isso é necessário ao nosso progresso. É só isso, ou são muitas coisas que nos podem fazer progredir. O que pensamos ser desgraça, o que pensamos ser sofrimento, na verdade, são coisas muito necessárias para o nosso aprimoramento moral. E o Espírito Comunicante nos fala que a Terra não é a única morada do homem, não é só ele, é toda a doutrina espírita, né? E que somente nela, em apenas uma existência, nos é permitido atingir o mais alto grau de felicidade que possamos atingir. E então ele conclui que há outras moradas mais favorecidas, como o nosso Leon Denis nos falou, dos mundos superiores, onde o espírito do homem, nessas moradas mais favorecidas, o espírito ainda aprisionado em um corpo material possui em sua plenitude as alegrias ligadas à vida humana. E ele ressalta que o nosso planeta querido, a nossa Terra, não permanecerá na condição de penitenciária eternamente. E passaremos para essa morada quando estivermos purificados e aperfeiçoados, pois a doutrina espírita nos vem dizer que nossa regeneração já começou. Este deve ser o estímulo a nos animar, e por isso devemos divulgar o Espiritismo, para que outras pessoas possam participar dessa luz. Que, primeiro, nos despojemos do homem velho, façamos a nossa reforma íntima e coloquemos mãos à obra e preparemos para as futuras gerações um mundo onde a felicidade não será mais uma palavra sem valor. Nesse colocar mãos à obra, nos lembramos da lei de trabalho, que é a lei de Deus. É através do trabalho que nós construímos todas as coisas. O trabalho físico, qualquer ocupação útil que nós tenhamos, nos fazem crescer. Se nós deixarmos de trabalhar, nosso corpo físico se atrofia. Se nossa mente parar de pensar e de estudar,
nossa mente também vai se atrofiando. Então é através do trabalho mesmo que o nosso burilamento virá. A pedra preciosa só fica luminescente quando é lapidada. Que nós então comecemos a lapidar em nós tudo que ainda nos entristece, tudo que ainda entristece o nosso irmão, tudo que ainda nos aborrece, fazendo então o contrário, plantando amor, levando sorrisos, estendendo as mãos, fazendo o que estiver ao nosso alcance, para que o nosso planeta ainda possa subir, ou sempre possa subir, e que nós construamos a felicidade que ainda não podemos ter aqui, com coisas mais elevadas, e que possamos, nesse momento, pedir ajuda para que construamos cada dia mais a felicidade real dentro de nós mesmos, através da sintonia com nossos protetores espirituais, exercitando a caridade em seu sentido pleno. Que nós, então, nos façamos a sintonia com o nosso Mestre Maior, que nos abençoa sempre, pedindo a Ele que possamos construir mais felicidade em nossa casa íntima. Que Jesus, que Deus nosso Pai, nos abençoe. Graças a Deus. E assim, Jesus, querido Jesus amado, amigos espirituais de nossa tão querida Casa Espírita, que nos sabem, que nos ensinam a nos conduzir no caminho do bem. É gratidão, Senhor, que estamos sentindo nesse momento, por estarmos sendo envolvidos nessa paz, nesses esclarecimentos que o nosso querido Denis nos trouxe na noite de hoje. Que possamos, ao sair daqui, Senhor, levar impregnados em nós, em nosso perispírito, em nosso espírito, a certeza absoluta de que, através de pequeninos esforços, poderemos nos conduzir para o caminho do bem, para o caminho da elevação espiritual. Fortalece-nos, Senhor, essa vontade que temos de melhorarmos a cada dia, para que possamos, através dos estudos, aprender para servir e servindo um pouco mais aos nossos irmãos. Abençoa também esse momento tão importante que tivemos aqui e o momento do que estamos encerrando com muita alegria de tudo que estamos levando, os estudos e passes da noite de hoje. Graças a Deus. Que Jesus nos abençoe, meus irmãos.